Reunião do dia 1º/6/2020. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 1º de junho de 2020 pelo sistema de deliberação digital. Solicito aos vereadores que estejam remotamente conectados que manifestem-se dizendo presente conforme foram sendo chamados. Vereador Ari Gromoski. Presente. Vereador Diogo Jumijewski. Presente. Vereadora Eunice Oliveira da Silva. Presente. Vereadora Fátima Romanini. Presente. Vereador Juraci Xavier. Presente. Vereador Sérgio Mijewski. Presente. Vereador Maico Marocco. Presente. Vereadora Margarete Flores. Presente. Então, quero cumprimentar as senhoras e senhores vereadores, ao doutor Josemar e as secretárias que estão aqui nos ajudando e a todos que estão nos assistindo em casa. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020. Ata da sessão ordinária número 711. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020, às 19 horas, realizou-se a sessão por sistema de deliberação digital, sob a presidência do vereador Léo de Couto, contando com a presença dos vereadores Diogo Luan Tomés Mijewski, Maicon André Marocco, Margarete da Silva Costa Flores, Juraci Xavier, Ari Gromoski, Leocérgio Mijewski, Eunice e Fátima Romanini. Solicitou aos vereadores que estejam remotamente conectados, que manifestem-se dizendo presente. Solicitou a leitura da ata da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020. Após os atos em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Solicitou à secretária que faça a leitura da mensagem número 008/2020, referente ao projeto de lei número 007/2020. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação e incorporá-los ao patrimônio bens móveis que especifica e dá outras providências. Em seguida, após o projeto de lei em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Diante da aprovação, determinou que seja enviado um ofício executivo municipal informando a aprovação do projeto de lei. No expediente da explicação pessoal, o presidente Léo fez uma aprovação do projeto de lei. No expediente de explicação pessoal, o presidente Léo fez um pedido verbal, solicitando para que seja tomada alguma providência em relação ao loteamento lá do Quinho, pois os moradores que moram lá estão abandonados, pois era obrigação dele fazer o caminho naquelas ruas e não está fazendo. E o prefeito não está fazendo, pois não é obrigação dele. Está na hora de sentar e decidir para resolver esse problema naquelas ruas. Nada mais tendo tratado na ordem do dia, marcou a próxima sessão ordinária para dia 1 de junho de 2020, às 19 horas, a qual também será por sistema de deliberação digital. Agradeceu a todos os vereadores que nos acompanharam remotamente nessa sessão e declarou encerrada esta sessão. Os vereadores que concordam com o conteúdo da ata manifestem-se dizendo aprovam. Os vereadores que discordam manifestem-se dizendo contrário. Vereador Ari Gromoski. Aprovo. Vereador Diogo Jumijewski. Aprovo. Vereadora Eunice Oliveira da Silva. Aprovo. Vereadora Fátima Romanini. Aprovo. Vereador Juraci Xavier. Aprovo. Vereador Sérgio Mijewski. Aprovo. Vereador Maico Marocco. Aprovo. Vereadora Margarete Flores. Aprovo. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 009/2020, referente ao projeto de lei número 008/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, temos o prazer de encaminhar para apreciação de vossas excelências
o projeto de lei número 008/2020, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2020 conforme dados. Metodologia para a revisão do PPA 2021. Considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Portaria MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual número 562, de 17 de abril de 2020, Decreto Municipal número 010, de 18 de março de 2020, e legislações posteriores que tratam sobre a pandemia mundial instalada em virtude do Covid-19, fato pelo qual o mundo enfrenta várias crises em uma crise global de saúde provocou crises na economia, na sociedade civil e na vida cotidiana. De forma clara, a pandemia mudou drasticamente a vida como a conhecemos, embora o fim da crise e suas consequências não possam ser previstos. Certas mudanças significativas podem ser antecipadas. A crise não é apenas complexa, abrangente e ameaçadora para os alicerces das sociedades individuais e para a economia mundial. Ela é também muitas vezes mais perigosa e extensiva do que a crise financeira global de 2008. Diferentemente desse período, o coronavírus ameaça milhões de vidas ao redor do mundo, e seus efeitos na economia não estão sendo centrados em apenas um setor. No mundo todo, a maior parte da atividade econômica foi congelada, preparando o cenário para uma recessão global, além do número de mortos e da estabilidade dos sistemas de saúde. A grande questão agora é: quão severa será a desaceleração da economia e quais serão suas consequências permanentes? Mas as experiências passadas nos mostram que grandes abalos como esse, de fato, tendem a perturbar os sistemas políticos e econômicos de nosso país, Estado e município. Dessa forma, achamos mais sensato manter o mesmo valor do orçado de 2020 para a previsão orçamentária de 2021. Previsão das despesas do exercício 2021. Na previsão da despesa, foi observada a aplicação mínima em pessoal com recursos de Fundeb, 60%, educação, 25%, saúde, 15%, podendo ser ampliado esse percentual conforme comprometimentos. As despesas de pessoal ficaram dentro do limite legal da Lei 101/2000, abaixo de 54%. Na revisão do PPA, não foi criado nenhum programa novo. As ações permanecem as mesmas já aprovadas em 2017. Em cada atividade foram atualizados os valores de forma a atender às necessidades de cada programa. Despesas de pessoal, amortização da dívida pública e encargos. Em cada projeto foram destinados recursos líquidos após o cálculo das despesas correntes de que de alguma forma irão financiar as contrapartidas de convênios e com indicação simbólica da fonte de recursos do Estado ou União. O valor orçado na despesa foi no mesmo montante previsto na receita de forma a evidenciar o equilíbrio orçamentário. O orçamento do Poder Legislativo ficou orçado de R$ 859.950. O orçamento da saúde será destinado 15% dos impostos e valor suplementar de recursos próprios no montante de R$ 520.177,50. O orçamento da educação será destinado a 25% dos impostos e valor suplementar de recursos próprios no montante de R$ 418.950. Contando com a aprovação do projeto de lei que é encaminhado, permanecemos à disposição de Vossas Excelências para tudo o que mais quiserem necessário, renovando nossos protestos de estimas e apreço. Lajeado Grande, 25 de maio de 2020. O projeto de lei será encaminhado às comissões. Tendo em vista
a apresentação de emenda de minha autoria aos projetos de lei do Legislativo número 001/2020 e número 002/2020, e diante da impossibilidade da vice-presidente, vereadora Margarete Flores, deslocar-se até a sede da Câmara por orientação médica, passo a presidência desta sessão para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Juraci Xavier. Boa noite a todos. Então, assumo interinamente agora a presidência desta sessão. Cumprimentos a todos os vereadores, secretários dessa casa e o nosso assessor jurídico que está nos auxiliando. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei de origem do Legislativo número 001/2020, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 1/1/2021 a 31/12/2024 e da outras providências. Senhor presidente e membros da mesa diretora, o vereador que se subscrevem no uso de suas atribuições previstas no regimento interno da Câmara de Vereadores de Lajeado Grande, vem apresentar a presente emenda ao projeto de lei de origem do Legislativo número 001/2020, em tramitação nesta Casa Legislativa, conforme conteúdo abaixo expresso, requerendo seu registro, autuação e submissão ao plenário, objetivando sua aprovação. O artigo do projeto de lei legislativo número 001/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: o subsídio mensal dos vereadores para o período legislativo de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 fica fixado no valor de R$ 2.624,40. O projeto de lei legislativo número 001/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: o presidente da Câmara perceberá mensalmente, além do subsídio de vereador, a importância de R$ 1.312,20, a título de verba de representação de caráter indenizatório, devido pelas atribuições específicas do cargo de função que exerce como representante judicial e extrajudicial do Poder Legislativo, representação em solenidades e eventos oficiais, funções de administração do Parlamento, compatível com as responsabilidades e a carga extra decorrente do exercício das funções representativa e administrativa. Justificativas. A presente emenda ao projeto de lei legislativo número 001/2020 tem por objetivo promover a pequena redução do valor em 10% dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2021-2024, ao invés de R$ 2.916, como está fixado no referido projeto de lei em tramitação, tal valor passará para R$ 2.624,40. Do mesmo modo, promove-se uma redução também de 10% na verba de representação concedida ao vereador de exercer a presidência do Legislativo. Com a aprovação da presente emenda, haverá uma significativa redução de recursos públicos municipais no decorrer dos 4 anos de mandato. Conforme a planilha que anexamos à presente emenda, o valor economizado anualmente com os subsídios dos vereadores e a verba de representação será R$ 43.575,25. Nos 4 anos de mandato, haverá uma economia de R$ 174.301. A enorme queda de arrecadação provocada pela paralisação da economia do país em decorrência da pandemia de Covid-19 é justificativa mais que plausível para que seja promovida a redução dos valores dos subsídios dos vereadores no próximo mandato. Em função do exposto, requer-se a submissão ao plenário da demanda ao projeto de lei de origem do Legislativo número 001/2020,
ora apresentada, esperando que as justificativas encontrem o necessário apoio, resultando na aprovação da presente emenda. A emenda ao projeto de lei de origem do Legislativo número 001/2020 está em única discussão. Só um momento. Quero cumprimentar, então, quero cumprimentar o presidente dessa casa, quero cumprimentar também os nobres vereadores. Sobre o subsídio dos vereadores, eu já, em primeira mão, já vou dizer que eu sou contra essa emenda, porque se o vereador está fazendo o seu papel de vereador, está fazendo um bom trabalho em nosso município, como vocês sabem, que o dever do vereador é fiscalizar o dinheiro público. Se está fazendo um bom trabalho, eu acho que é justo o salário, esse subsídio que o vereador está ganhando. Então, eu não concordo com de baixar o salário do subsídio dos vereadores, porque o vereador está fazendo o seu papel, aqueles que estão fazendo o seu papel. O vereador que acha que está ganhando demais pelo seu trabalho, pela sua função, realmente ache alguma entidade e repasse esse dinheiro que está ganhando demais. Se acha que está ganhando demais. Eu acho que é justo o salário dos vereadores que estão ganhando aqui em nosso município. Obrigada, vereadora. Cumprimento ao presidente dessa casa, colegas vereadores, as pessoas que estão nos vendo pelas redes sociais. Eu quero deixar aqui meu parecer. O que eu vou falar agora já vai servir para as duas emendas e para o projeto que está em votação, para não ficar repetitivo e repetindo várias vezes a mesma coisa. Conforme os nobres colegas estão lembrados, ou se alguém não lembra, eu fiz um pedido, fiz uma indicação, a indicação 001 nessa casa, no comecinho desse ano, pedindo a viabilidade no sentido de baixar os salários dos agentes políticos, né? Que seria de prefeito, vice, secretários e vereadores. Se todo mundo está lembrado, passou por essa casa e todo mundo votou com unanimidade a favor desse projeto. Eu pedi a viabilidade. Nesse projeto, era só, vocês poderiam ter dado sua opinião. Não concordo com 20%, queria 5%, queria 10%, queria 25%, não sei. A minha opinião continua a mesma. Continuo com o meu projeto, a minha indicação, pedindo que seja baixado 20%, porque houve distorção naquele momento daquela votação, passou, tudo bem. Depois foi usado a tribuna, foi falado que quem pedia para baixar salário era ignorante. Ignorante é fazer o papel de vereador, trabalhar por uma sociedade. Essa indicação que eu fiz, eu não fiz por minha própria. Eu fiz a pedido de uma população. Então, se a população vê isso, é isso que eu faço. É o meu trabalho de vereadora que eu estou fazendo. Eu ainda sou a favor de baixar o salário e agora, mais do que nunca, em virtude dessa pandemia que nós estamos passando, a gente não sabe até quando vai isso e a gente sabe que, segurando esse salário que nós estamos, provavelmente vai ser um outro funcionário que vai ter que ser mandado embora, porque a arrecadação do nosso município, que nem o contador falou na sessão passada, já baixou e vai baixar muito mais, né? Então, assim, a minha indicação, eu continuo na mesma. Naquela época, foram convidados todos os servidores públicos a participar na casa, onde foi dito assim que se nós baixássemos salários de vereador, prefeitos, esses agentes políticos, automaticamente baixaria salário dos funcionários públicos. É só ver na Constituição Federal, né? A gente está parado na Constituição Federal e na Lei Orgânica, que é o papel nosso de vereador estar fazendo isso. Então, assim, essa indicação, eu acho assim que nós nem devia mais estar falando a respeito disso, porque nós até já aprovamos ela, né? Era só ter feito um diálogo a mais na época e já ter pensado tudo isso. A emenda está em única votação. Quem for a favor
manifeste dizendo aprovo. Os vereadores que discordam, manifeste dizendo não aprovo. Os vereadores que se abstêm da votação se manifeste dizendo abstenho. Vereador Ari Gromoski. Não aprovo. Vereador Diego Zemijewski. Aprovo. Vereadora Eronice Oliveira da Silva. Não aprovo. Vereadora Fátima Romanini. Não aprovo. Vereador Leocel Zemijewski. Não aprovo. Vereador Léo de Coutro. Aprovo. Vereador Maico Maroto. Aprovo. Vereadora Margarete Flores. Não aprovo. Então, o projeto, a mensagem da emenda, então, foi rejeitada por 5 votos contra e 3 a favor. Não, tá isso. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 001/2020, referente ao projeto de lei número 001/2020, de origem do Poder Legislativo. Nobres colegas vereadores, tomamos a iniciativa de encaminhar para análise, apreciação e votação de Vossas Excelências o projeto de lei de origem do Legislativo número 01/2020, que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura 2021 a 2024. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 29, inciso 5º, a competência para a fixação do subsídio dos vereadores, preconizando o município eleger-se por lei orgânica votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos aos princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. O subsídio dos vereadores será fixado pela respectiva Câmara Municipal em cada legislatura para subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observada critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. Sobre a matéria, a Lei Orgânica do Município de Lajeado Grande estabelece no artigo 33, inciso 20, compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições: fixar, observando o que dispõe os artigos da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores e a verba de representação do presidente da Câmara. 60 dias antes da eleição, em cada legislatura, para a subsequente calculada e remuneração dos vereadores sobre a arrecadação afetiva do município do mês, devendo estar entre 3% a 5%, e a verba de representação do presidente fixada até 50% de sua remuneração como vereador. Para que a questão da fixação do subsídio dos vereadores não seja afetada pela campanha eleitoral que se aproxima, julgamos ser coerente a análise, discussão e aprovação antecipada do projeto de lei, ora apresentado ao plenário. Em relação aos valores estabelecidos, foram mantidos os patamares atuais de remuneração, sem acréscimo nem redução, tendo em vista que estes atendem os limites financeiros legalmente estabelecidos e julgamos estar em parâmetros razoáveis, levando-se em consideração a realidade econômico-financeira e social do nosso município. Esperando que o projeto de lei, ora apresentado, encontre respaldo entre os nobres colegas, coloco-me à disposição para tudo o que se fizer necessário, subscrevendo-me cordialmente Léo de Coutro, presidente da Câmara.
Projeto de lei de origem do Legislativo. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Lajeado Grande, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte lei. O subsídio mensal dos vereadores para o período legislativo de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 fica fixado no valor de R$ 2.916. Os vereadores farão jus ainda ao pagamento no mês de dezembro de cada ano do 13º subsídio. O total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar um montante de 5% da receita do município, artigo 29 da Constituição Federal. O subsídio individual do vereador ficará limitado ao percentual estabelecido no artigo 29 da Constituição Federal em relação ao subsídio de deputado estadual, ocorrendo em qualquer dos casos previstos no 1º e 2º deste artigo, o subsídio dos vereadores sofrerá proporcional redução de valor com a finalidade de enquadramento em tais regras limitadoras. Artigo 2º. O presidente da Câmara perceberá mensalmente, além do subsídio de vereador, a importância de R$ 1.458, a título de verba representação de caráter indenizatório, devido pelas atribuições específicas do cargo da função que exerce como representante judicial e extrajudicial do Poder Legislativo, representação em solenidade, eventos oficiais, funções de administração do Parlamento compatível com as responsabilidades e a carga extra decorrente do exercício das funções representativa e administrativa. O vereador que por qualquer motivo substituir o presidente da Câmara terá direito em perceber a verba de representação de caráter indenizatório de forma proporcional. O presidente da Câmara, enquanto afastado das suas funções, sofrerá proporcional redução da verba prevista no caput deste artigo. A verba de representação prevista neste artigo não incidirá no cálculo de pagamento da gratificação natalina e adicional de férias. O subsídio percebido pelos vereadores equivale aos números de sessões ordinárias mensais, fixadas no regimento interno proporcionalmente a cada sessão, sendo devido ao vereador que efetivamente comparecer a todas as sessões do mês, na forma do regimento interno. Parágrafo único. A falta não justificada às sessões, na forma regimental, ocasionará redução proporcional do subsídio. Artigo 4º. É vedado ao vereador o recebimento de qualquer acréscimo aos seus subsídios ou parcela de qualquer natureza não previstas na presente lei. Artigo 5º. Fica vedada a alteração do valor do subsídio dos vereadores no curso de legislatura. Entende-se como alteração o aumento do valor do subsídio por meio de reajuste ou quaisquer outros acréscimos a qualquer título, salvo a revisão geral anual concedida aos servidores. É assegurado o reajuste anual do subsídio dos vereadores no mesmo índice e no mesmo percentual de revisão geral concedida a todos os servidores públicos municipais, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal, devendo ser observados os seguintes requisitos. Para a concessão do reajuste anual, o percentual não pode ser superior aos índices de inflação oficial. A extensão da revisão aos vereadores deve estar prevista na lei que fixar a revisão geral anual dos servidores. A lei que estabelecer a revisão geral anual aos servidores deve esclarecer especificamente o que se trata de revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Se for concedido aos servidores reajuste do aumento maior
que a inflação no período, a lei deve especificar qual o percentual de revisão e qual o percentual adicional de aumento ou reajuste dos subsídios dos vereadores ficará limitado ao percentual relativo aos índices de inflação revisão. Artigo 6º. Poderão ser realizadas tantas sessões extraordinárias quanto necessárias, desde que são convocadas na forma do regimento interno, sendo vedado qualquer pagamento pela participação em tais sessões, ainda que durante o recesso parlamentar, conforme o artigo 57 da Constituição Federal. Parágrafo único. A convocação ou a desconvocação de sessão legislativa da Câmara Municipal para o período anual de seu funcionamento não propicia direito à percepção de qualquer verba da natureza indenizatória. Artigo 7º. A concessão integral do pagamento do 13º subsídio e do adicional de férias previstos no artigo desta lei será ao vereador que efetivamente se fizer presente nos 12 meses da sessão legislativa. A ausência por qualquer motivo implicará no recebimento proporcional aos meses de atuação legislativa. Os suplentes receberão de forma proporcional aos meses que atuaram nas sessões legislativas. Os suplentes receberão de forma proporcional às despesas decorrentes desta lei, correrão conta da dotação orçamentária própria. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Revogam-se as disposições em contrário. Léo de Coutro, presidente da Câmara. O projeto de lei de origem do Legislativo número 001/2020, com a inclusão da emenda, sem a inclusão da emenda, que não foi aprovada, está em primeira discussão. Eu quero cumprimentar o presidente desta casa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. O meu voto vai ser contra o projeto de manutenção do subsídio dos vereadores, fruto dessa pandemia que o país está enfrentando. Eu vou fazer jus à indicação do início do ano da vereadora Fátima, aprovado por unanimidade nesta casa, que pedia a redução dos salários e dos agentes políticos do nosso município. O principal intuito, vejo na minha opinião, é de nós não errar e dar uma resposta à população, respondendo os anseios da comunidade nesse momento de crise e cortar na própria carne, reduzindo o salário dos vereadores e outros cargos políticos nesse momento de crise. Fica aqui, então, meu voto contra o projeto. Obrigado. O projeto de lei está em primeira votação. Quem for a favor, manifeste dizendo aprovo. Os vereadores que discordam, manifeste dizendo ao contrário. Os vereadores que desejam ter-se da votação, manifeste dizendo abstenho-me. Esse, então, é o projeto de lei, né? Ari Kromoski. Aprovo. Vereador Diogo Zemijewski. Não aprovo. Vereadora Eronice Oliveira da Silva. Aprova. Vereadora Fátima Romanini. Não aprovo. Vereador Leocer Zemijewski. Vereador Leocer Zemijewski. Não estou te ouvindo, vereador. Aprovo. Vereador Léo de Coutro. Não aprovo. Vereador Maico Maroco. Não aprovo. Vereadora Margarete Flores. Aprovo. Maico Maroco?
Não aprovo. Não aprovo. Então, esse projeto ficou em 4-4. Eu, como presidente, então, vou dar meu voto minério, então, agora aqui. Eu aprovo, então, esse projeto. Então, deu 5-4. O projeto de lei, então, foi aprovado por 5 votos a favor, 4 contra, em primeira votação. O projeto de lei de origem do Legislativo 001/2020 estará na pauta da próxima sessão da Câmara para a segunda discussão e votação.